do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 61. Sintonia mediúnica. Reunião pública de 22/8/60, item 215. Para cooperar na mediunidade a serviço do bem, não deves esperar que os instrutores desencarnados te impulsionem as peças orgânicas como se fosses um fardo movido a guindaste. No reino da alma, o trabalhador, conquanto precise de inspiração, não pode considerar-se mola inerte. Indiscutivelmente, o mecanismo espontâneo é nota destacada e importante à feição de novidade para a convicção. Contudo, as edificações do sentimento e da ideia exigem a vigilância da consciência. Por isso mesmo, em qualquer condição da força medianímica, podes colaborar com as inteligências superiores, domiciliadas na vida maior em favor do progresso humano. Se tens dificuldade para compreender-nos a assertiva, repara os campos de ação da própria terra em que o serviço dinamiza a responsabilidade nos mais diversos graus. No levantamento do prédio vulgar, o pedreiro comum, embora consciente de sua tarefa, trabalha com o espírito dirigente do mestre de obras. Este trabalha com o espírito do arquiteto que planejou o edifício, e o arquiteto trabalha com o espírito do urbanista que institui o gabarito da via pública. Na escola, o professor de determinada disciplina, embora consciente de sua função, age com o espírito do diretor imediato. O diretor age com o espírito do técnico de ensino, e o técnico de ensino age com o espírito das autoridades que presidem os serviços da educação. Medita no assunto e perceberás que é muito difícil te movimentes sozinho nesse ou naquele rumo da vida. Em toda parte, pensas e fazes algo sob a influência de alguém. E entendendo que todos nos encontramos consideravelmente distantes do bem verdadeiro, não percas tempo perguntando se o bom pensamento te pertence à cabeça. Recorda, acima de tudo, que o bem puro verte essencialmente de Deus e que os mensageiros de Deus tomar-te-ão sob a tutela do amor, se te dispões a servir. 62. Discernimento. Reunião pública de 26/8/60, item 216. Encarecendo a prática do bem por base da cooperação com os instrutores desencarnados no campo mediúnico, não será lícito esquecer o imperativo da educação. Não somente ajudar, mas também discernir. Não apenas derramar sentimentos como quem faz do peito cofre aberto, atirando preciosidades a esmo, mas articular raciocínios, aprendendo que a cabeça não é simples ornamento do corpo. Coração e cérebro, sintonizados na criatura, assemelham-se de algum modo ao pêndulo e ao mostrador no relógio. O coração, à maneira do pêndulo, marca as pulsações da vida. Entretanto, o cérebro, simbolizando o mostrador, estabelece as indicações. No trabalho em que se conjugam, um não vai sem o outro. Tornemos ao domínio da imagem para a clareza do assunto. Operário relapso não encontra chefe nobre. Escrevente inculto não se laureia em provas de competência. Enfermeiro bisonho complica a assistência médica. Aluno vadio é problema para o professor. Na mediunidade, quanto em qualquer outro gênero de serviço, é indispensável que o colaborador se interesse pela melhoria dos próprios conhecimentos, a fim de valorizar o amparo que o valoriza.
Tarefa mediúnica sustentada através do tempo não brota da personalidade. Exige burilamento, disciplina, renunciação e suor. A educação confere discernimento, e o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. É por isso que Jesus avisou no Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras. É ainda pela mesma razão que o Espírito da Verdade recomendou a Allan Kardec gravasse na codificação do Espiritismo a inolvidável advertência: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. 63. Jesus e livre-arbítrio. Reunião pública de 29/8/60, item 224. Em matéria de respeito ao livre-arbítrio, reparemos a conduta do Cristo junto daqueles que lhe partilham a marcha. Companheiro de João Batista, não lhe torce a vocação. Em circunstância alguma, encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Ajuda sem pedir adesões. Ensina sem formular exigências. Escarnecido em Nazaré, onde fixara moradia, não procura evidenciar-se. Renova Maria de Magdala sem constrangê-la. Não ameaça Nicodemos, porque o doutor da lei não lhe compreenda de pronto a palavra. Não exibe poderes divinatórios para impressionar o sinédrio. Permite que Pedro o renegue à vontade. Deixa que Judas deserte como deseja. Confere a Pilatos e Antipas pleno direito de decisão. Não impede que os amigos durmam no horto, enquanto ora em momento grave. O Cirineu, que se destaca a fim de auxiliá-lo no transporte da cruz, é trazido pelo povo, mas não rogado por ele mesmo. E ainda depois da morte, volvendo ao convívio dos irmãos de ideal, não tem qualquer bravata de interventor. Entende as dúvidas de Tomé, e quando visita Saulo de Tarso às portas de Damasco, aparece na condição de um amigo, sem qualquer intuito de violência. Onde surge, o mestre define a luz e o amor em si mesmo, indicando no próprio exemplo o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa ou naquela resolução. Quando quiseres verificar se os espíritos comunicantes são bons e sábios, rememora o padrão de Jesus e perceberás que são realmente sábios e bons se te ajudam a realizar todo o bem com esquecimento de todo o mal, sem te afastarem da responsabilidade de escolheres o teu caminho e de seguires adiante com os próprios pés. 64. Livre-arbítrio e obsessão. Reunião pública de 2/9/60, item 254, subitem 2. No tratamento da obsessão, frequentes vezes, entre os ceareiros do bem, surgem debates em torno do livre-arbítrio. Se a faculdade de escolher é atributo da alma, como influir no ânimo dos desencarnados menos felizes? Temos aqui, no entanto, o princípio de causa e efeito, importando reconhecer que, se Jesus respeitou as resoluções de quantos lhe respiravam o ambiente, não arrebatou ninguém as consequências dos próprios atos. Se caímos na criminalidade, somos espíritos doentes, e qualquer doente guarda sua independência até o ponto em que ameaça a integridade dos outros ou agrava a condição de si mesmo.
Para atender a isso, a sociedade humana relaciona vários recursos de contenção, destacando-se entre eles a segregação hospitalar e a anestesia involuntária, que parecem atentados à consciência. Entretanto, ninguém malsinará o médico que administre opiáceos ao enfermo desesperado, que lhe tente rasgar as próprias vísceras, ou que isole na câmara gradeada de um sanatório o louco suscetível de descer às últimas raias da inconsequência. Diante da obsessão, não te mostres indiferente à sorte dos irmãos incursos nessa dificuldade. A pretexto de resguardar o livre-arbítrio, não deixes o companheiro desencarnado e o companheiro da experiência física sem o concurso do esclarecimento que lhes serve ao caminho como inevitável medicação. Dinamiza o conhecimento quanto julgues preciso em cada processo de reajuste, mas explica aos irmãos em prova a trilha mais fácil para a libertação deles mesmos. Ainda assim, porque estejas a serviço da verdade, não te faças verdugo. Aspereza é veneno sutil. Irritação retorna qualquer serviço a estaca zero. Ninguém realmente sabe ensinar se não sabe repetir a lição. Socorre obsessor e obsediado, incutindo-lhes a verdade dosada em amor. Contudo, recorda que o veículo de semelhante remédio é paciência e paciência. 65. Obrigação primeiramente. Reunião pública de 5/9/60, item 304. Faze da mediunidade um instrumento com que possas desferir entre as criaturas irmãs o teu hino de amor. Entretanto, não lhe situes os acordes em leilão. Quanto o sol que não negocia com a própria luz, o espírito não mercadeja com os próprios sentimentos. Se a vaidade te exagera o valor, pensa um pouco e reconhecerás que a vida, junto de ti, pode suscitar a formação de valores novos que te lancem todas as possibilidades em plena sombra. E quando a ambição busque elevar-te à galeria de ouro, reflete na agonia mental de todos aqueles que descem da galeria de ouro para a névoa da morte. Mediunidade é talento divino nas tuas mãos e a divina bondade nunca se vende. Se pudéssemos definir Deus, seria lícito repetir que Deus é amor e o amor é trabalho do bem por todas as direções. O trabalho, desse modo, é o alicerce da existência produtiva, assim como a raiz é o fundamento da árvore. Se alguém disser que é necessário que abandones as tuas tarefas, a fim de que haja virtude no caminho do próximo, enredando-te ao ruído ou à festividade que a tua presença consiga criar onde estejas, não te esqueças que o Cristo pagou em acerba renunciação a própria fidelidade ao Supremo Senhor na prestação de serviço aos homens. Pregação sem exemplo é cheque sem fundos. Angaria o teu sustento com a disciplina da alma e o suor do rosto, e cede ao intercâmbio espiritual o tempo que lhe possas consagrar por oferta de ti mesmo. Não te rendas a ilusões, nem te creias maior. Além do manancial corre a fonte, além da fonte vem o córrego, além do córrego desponta o riacho, além do riacho aparece o rio, e além do rio surge o mar. Primeiro, a obrigação que nos purifique, e depois da obrigação, entrega à mediunidade aquilo que lhe possas doar espontaneamente, sem qualquer tisna de interesse inferior,
como sendo a tua cota de esforço puro na obra do bem geral. Não importa que seja pouco, o maior edifício começa tijolo a tijolo. Por mais negra a escuridão, fina réstia de luz rompe a força das trevas.